Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao EducaCast, o podcast da Unifil do curso de Pedagogia, Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. Aqui vamos conversar, ter um bate-papo sobre a gestão escolar, práticas pedagógicas e desafios do cotidiano. Olá, ouvintes. Muito boa tarde. Eu sou a Débora, aluna do curso de Pedagogia da Unifil. Estou aqui juntamente com a nossa colega Jéssica e com a ex-diretora e atual professora da Rede Pública de Ourinhos, a nossa querida Helena Nunes. Muito obrigada pelo convite, viu, Helena? É um prazer recebê-la aqui conosco hoje. E hoje nós vamos tratar de algo muito importante na educação, né? Que são as dimensões e os fundamentos que embasam a gestão da escola. E a Helena, mais do que ninguém, com uma vasta experiência no campo, atuando já há muitos anos, né? É um prazer recebê-la aqui, Helena. Muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. A Helena tem algo ainda muito especial para mim, que ela foi a minha primeira professora do primeiro ano. Então, realmente foi alguém que marcou muito a minha vida. Eu acredito que vai fazer toda a diferença hoje esse papo, vai abrir muito a nossa mente sobre tudo que a gente precisa pensar e repensar em relação à gestão da escola. Boa noite. Eu estou muito grata, tá, pelo convite, principalmente pela relação aí de professor e aluna que a gente tem. Sim. De um tempão, a gente nem vai falar isso, né, em questão de anos, mas assim, minha aluna eu alfabetizei, então eu tenho a grata satisfação de hoje vê-la aí caminhando, né, nos rumos da educação. É uma satisfação realmente muito grande. É um prazer, realmente. Obrigada, Helena. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. Esse tema escolhido foi porque ele é realmente de muita importância para a educação, né? São assuntos que a gente precisa pensar e repensar e ter uma reflexão contínua, né, Helena? Nós viemos aqui, claro, como alunos do curso de pedagogia, aprender, né, e muito mais ampliar a visão dos nossos ouvintes, para que eles tenham também acesso a essa informação, para que a gente possa pensar e refletir juntos sobre a gestão da escola. Certo? Helena, além disso, sobre a gestão escolar, refletir sobre o papel do gestor como líder pedagógico, mediador de conflitos, articulador da comunidade e promotor de práticas democráticas, em um contexto de constantes transformações na educação com novas políticas, tecnologias e desafios sociais. O gestor escolar precisa unir teoria e prática para construir uma escola inclusiva, participativa e eficiente. Perfeitamente. Certo, Helena. Então, vamos começar aí com o nosso bate-papo, né? Com a primeira pergunta. Helena, para você, na sua concepção pessoal, como você descreveria a gestão escolar? E como que a gente poderia diferenciar essa gestão da escola da simples, não simples, né? Algo muito vasto também, mas aqui citando como simples administração da escola. O que tudo isso engloba, Helena? Conta pra gente a sua experiência. Então, desde que eu estou em gestão escolar, existe um momento em que a gente tem que fazer referência a alguns autores, né, que trazem muita lucidez a esse tema, né, de relevância ímpar. Porque a gestão de escola, antes como vista simplesmente como administração, um mero ato de assinar papéis e movimentação de alunos, ele caiu por terra com uma fala de Vasconcelos, né, que tira a questão da administração escolar para algo muito maior, tá? Que ele envolve a questão da prática pedagógica também. Então, o gestor ele não pode ser só aquela pessoa que entende da parte administrativa, a questão da estrutura escolar, né? A questão da falta ou sobra de material. Engloba muito mais. O nosso olhar tem que permear também o desenvolvimento do aluno. Sim. Tem que ter um conhecimento muito amplo em relação ao pedagógico. Sim. Então, essa prática de gestão hoje, né, inclusive como alguns autores, Libânio, me lembro agora também de Beraldo e Peloso, e Luck também fala muito disso, dessa gestão compartilhada, coletiva, colaborativa, com a participação da comunidade de maneira geral, de forma que a escola seja democrática, sim, que as coisas não aconteçam só intramuros, né? Sim. E que esse movimento de gestão escolar, ele apareça fora,
dos portões da escola, né? E para isso também um ponto importantíssimo, que é a da publicidade e da transparência nos atos, nas ações coletivas escolares. É um ponto muito importante que a gente tem que lembrar sempre. Ah, certo. Certo. A segunda pergunta, Helena, que nós temos aqui é: qual o perfil das características e das competências que um gestor deve ter atualmente, né, para atuar aí nas escolas, seja ela na rede pública ou na rede privada? Essa minha resposta eu já abro com a questão do humano. Tem que falar em nós primeiro a questão humana, né? Então, quando a gente está dentro das escolas, é o primeiro ponto que grita, né, em tese, muito dentro da escola. O olhar humano para o outro, né? Então, o funcionário, a equipe de apoio, ele não é um mero prestador de serviços, né? Ele, em primeiro lugar, ele é um ser humano com todas as dificuldades do dia a dia. E então esse olhar humano, né, é o primeiro ponto. Gerenciar conflitos, que hoje é o que mais tem, o século XXI trouxe muitas dificuldades que antes eram mensuradas muito diferente, né? Sim. Hoje os conflitos escolares são intensos. Sim. A questão da promoção, da formação de professores também é um ponto super importante, embora, às vezes, o que nos ocorre? Ai, mas novamente uma formação, parece que sei tudo, né? Mas sempre tem novidade. A educação, ela promove inovação também. Ela promove novos olhares, novas leituras frente às demandas da escola. Se ela é democrática, ela não pode ser estática. Sim. Né? Então, cada dia tem uma novidade. E aí a gente vê democracia versus legislação. Até que ponto a gente pode ser democrático, caminhar com a democracia, sem vincular, né, a questão da legislação também, a parte legal. E um dos pontos que a gente precisa também ter atenção, que já falamos anteriormente, mas é realmente esse conhecimento vasto do pedagógico. Porque hoje não se concebe mais uma gestão escolar desvinculada da questão administrativa, política, tanto da política pública quanto, né, da partidária também, e do pedagógico. Então, essa articulação bem montada, bem estruturada, né, inclusive já vamos falar de um documento que é excelente, que ele é primordial dentro das escolas, e ele tem que estar exposto ali para quem quiser consultar, a hora que quiser consultar. E nesse ponto tem um pecado, existe um pecado, né? Quando o nosso professor estagiário solicita o PPP, que é o projeto político-pedagógico, né? Muitas vezes em defasagem, muitas vezes, não é raro acontecer. Então, essa atualização do PPP, esse plano de ação da gestão escolar contido nesse PPP, exposto na escola. Imagine um cidadão dizer assim, olha, qual é a trajetória da escola? Como vocês planejam? Como vocês estruturam isso? Num PPP. Né? Então, esse cidadão, essa sociedade, de maneira geral, ele deve e pode ter acesso a esse documento. Sim, é muito importante. E um ponto muito importante que você falou, Helena, que a gente temos como base do nosso estudo também da pedagogia, é a formação continuada, né, de professores. É muito importante isso. É muito importante. Sempre atualizar não só as questões das metodologias, né? Isso. Mas até mesmo as ideias, né? A forma como o professor vai abordar, a forma como o professor vai chegar aos alunos. Porque a gente sabe que educação é afetividade em primeiro lugar. Sim. Né? E às vezes as práticas desatualizadas pode ser uma barreira, né? Pode ser uma dificuldade para que essa afetividade aconteça. Né? Compromete, então, inclusive. Sim, o processo educacional. Processo. Sim. E vivemos muito disso ainda, né, Helena? Algumas resistências ali de alguns professores, né? Isso. Principalmente aqueles mais antigos, que às vezes falam, né, já tenho minha formação, tenho uma vasta experiência, mas a nossa área é constante aprendizagem, né? Sim. Sempre atualizando ali, né, os conteúdos ali. Sempre temos a possibilidade de estar melhorando, né? Com a formação continuada. E essa movimentação, né, a escola como um organismo vivo que
ele deve promover educação em todas as instâncias, né? Não é só para a criança. Então, a gente aprende também enquanto ensina, né? E ali dentro da unidade escolar, é esse o processo, né? Essa interação, e aí voltando um pouquinho na questão da postura também do gestor, né? A capacidade de comunicação e a escuta ativa. Sim. Né? Então, às vezes, todo professor é um bom falante, né? Mas, enquanto gestor, enquanto professor, educador, gestor, ele tem que ter essa escuta ativa. Ele tem que ter esse olhar mais voltado ali, olha, hoje eu estou como ouvinte, né? E depois como colaborador no processo. Então, isso é bastante importante. Você vai fazer a terceira pergunta, Jéssica? Isso, vamos lá. Vamos entrar na dimensão, né, da gestão escolar. Aqui, Helena, quero perguntar para você como o gestor escolar, ele pode equilibrar a autonomia da escola e as diretrizes legais, né, impostas pelo sistema de ensino. Sim, aí eu trago nesse ponto um autor maravilhoso que eu tenho, assim, amo as leituras que faço, é Vítor Paro. Então, ele traz essa questão, né, da autonomia, só que devidamente vinculada à questão legal, né? No caso, a LDB, ali no artigo 15, ele declara a questão da autonomia das escolas, mas sem estar atento à luz da legislação, né? Então, esse emparelhamento é necessário que se faça. Um erro, uma falha ali gera situações maiores, né? Então, que envolvem aí, de repente, outras situações que a gente precisa lidar depois. Então, um conhecimento bom da legislação, para isso a gente tem, né? E aí, voltando para duas questões importantes nessa autonomia, é a questão da administração financeira, que é um dos pontos importantíssimos. Aí a gente precisa estar atento à questão da legislação e constituir dois organismos, por assim dizer, de extrema importância, que é o Conselho de Escola, né? E é também a Associação de Pais e Mestres, para que as coisas fluam dentro de uma estrutura maior, né? Democratiza, possibilita a participação, dá transparência e traz uma segurança também para esse gestor, né? Então, Paro define ali, você tem direito constitucional de escolher metodologia e conteúdo, né? Mas lembre-se que você está dentro da ali base, dentro né? A gente de tem uma uma base nacional. legal. Sim. Isso. Então, nessa questão, é importantíssimo que a gente traga isso ali, juntinho do nosso trabalho. Posso, mas eu devo? O que diz a legislação a respeito disso? Então, isso é bastante importante. Sim. Assessora, né? Nos dá uma consistência de trabalho, por assim dizer. Agora, a próxima pergunta é de cunho meio mais pessoal, né, Jéssica? Bem pessoal. É algo mais da sua experiência. E que é a nossa pergunta final, né? Qual foi o maior desafio da sua trajetória, Helena, como gestora? E o que você acredita que será o maior desafio dos gestores atualmente? Olha, desafio começa desde o dia que você assume. E aí você vai no dia a dia lembrando dessas questões, né? Mas o desafio maior hoje, um dos maiores, eu vou citar dois aqui, que é a questão do bullying, dessa questão que hoje está dentro das escolas. E a gente tenta e estrutura e faz projetos, né? Mas diz respeito a uma organização maior, que é trazer essa família, compreender esse processo escolar, né? E a questão da família entender qual é a real função da escola. Que muita coisa está sendo trazido para o seio da escola e que a gente faz porque você diz, e agora, né? Eu tenho responsabilidade nisso também. Então, a responsabilização do diretor, da equipe escolar, é muito grande. Então, a gente está ali com a questão da violência, sim, em algumas escolas mais, em algumas escolas menos, mas existe.
né? E a gente tem que trabalhar isso, tem que ter um projeto maior, uma intenção maior, uma busca maior, um estudo também equivalente a essas questões. E a questão da família, estar mais interessada, por assim dizer, naquilo que a escola produz e para que produz. Então, assim, muito do trabalho familiar está sendo executado hoje dentro das escolas pelos professores, que tão brilhantemente fazem o trabalho Sim. pedagógico e, às vezes, assumem essa outra questão também. É preocupante, é um trabalho árduo, não acontece do dia para a noite, mas a gente precisa, sim, estar atento a essa questão também. Sim. E quando a gente tem, né, Helena, assim, o trabalho escola junto, né, família ali, com os projetos, e a família, ela caminha junto, né, com a escola, assim, é tudo bem, flui mais fácil, né, dali de Sim. dar certo, né, então é um dos desafios, né, que mais enfrentamos nas escolas hoje, né, a família tá em conjunto com a escola, né, no Verdade. mesmo trabalho. Sim. Sim. Bom, a nossa conversa sobre gestão, ela vai muito além, né, da lei, muito além da legislação nas escolas. É uma coisa, como a Helena falou, é algo muito humano mesmo, né, relacionamento. E hoje o perfil do gestor é justamente esse, né, Helena? Saber lidar com as Exato. pessoas, ter manejo social, saber se pôr, saber conversar. Isso é extremamente necessário, né? Sim. E isso não podemos nem questionar, porque a Helena tem de sobra, né? Uma vasta experiência. Bondade anos. de vocês. Imagina, nossa, foi um prazer enorme receber você aqui, Helena. Com certeza abriu a nossa mente sobre o assunto. Foi algo muito enriquecedor realmente para a nossa formação. E que Bacana. esperamos nos encontrar, né, Jéssica, novamente aí sim. trabalhando juntas como professoras, quem sabe, no mesmo escola, no mesmo colégio, né? Essa é uma questão o mundo que é pequeno. a gente olha, é pequeno e é prazeroso estar entre os pares também. Esse é um ponto sim. importantíssimo, Sim. né? Que para o professor, para o educador, em qualquer posição ou cargo que ele ocupe, é sempre realmente muito prazeroso estar junto com quem faz essa mesma leitura, né? De comunidade, de sociedade, de desenvolvimento humano. Então, a gente só tem a ganhar quando a gente se encontra. Eu quero mais uma vez agradecer profundamente o convite de vocês, viu? Imagina. Muito obrigada. O prazer mesmo. foi nosso recebê-la, Helena. Foi um prazer, Muito Helena, bom. recebê-la aqui hoje. Muito obrigado pela presença, Helena. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Débora, Helena. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todo mundo. Espero que todos tenham gostado do nosso podcast. Se gostou, curta e compartilhe. E sobre o papel transformador da gestão escolar nas nossas escolas, vamos continuar com esse assunto em alguma outra oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.